E se eu te dissesse que o Campeonato Brasileiro, como conhecemos, acabou de deixar de existir, não porque o campeonato foi cancelado, mas porque, pela primeira vez na história, um clube decidiu que competir é arriscado demais e que comprar a hegemonia é mais seguro. Durante décadas, olhamos para a Alemanha e criticamos a Bundesliga. Chamamos de Farmers League. Dizemos que é chato ver o Bayern de Munique vencer títulos seguidos. Rimos do fato de que, antes da temporada começar, todos já sabem quem vai levantar a taça. Mas agora, o espelho virou contra nós. O Flamengo não apenas contratou um jogador ao repatriar Lucas Paquetá, titular absoluto da seleção brasileira e um dos meias mais criativos da Premier League. O rubro-negro não fez uma movimentação de mercado. Eles cometeram um ato de humilhação financeira. Estamos falando de uma operação que ronda os 250 milhões de reais. Um valor que, sozinho, supera o orçamento anual de futebol de mais da metade dos times que disputam a Série A hoje. Isso não é sobre futebol, é sobre poder, é sobre transformar o Brasileirão em um monólogo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas entranhas dessa negociação para provar que o Flamengo oficializou o monopólio do futebol sul-americano, criando um abismo técnico tão grande que o vice-campeonato passa a ser o único troféu real para os outros 19 times. Fica comigo até o final, porque o segredo de como essa conta fecha vai te assustar mais do que o valor do cheque. Para entender a gravidade do que acabou de acontecer, precisamos revisitar uma regra não escrita do futebol brasileiro, a lei do retorno. Historicamente, o craque brasileiro faz o caminho inverso. Apenas em 3 situações: quando o corpo não aguenta mais a Europa, quando o mercado lá fora se fecha por indisciplina, ou quando a saudade bate no fim da carreira para um last dance. Vimos isso com Ronaldo Fenômeno, com Ronaldinho Gaúcho, até com Romário. Eram gênios, mas eram gênios em declínio físico ou de motivação. O Brasil sempre foi a casa de repouso, ou o trampolim, nunca o destino final para o auge. O que o Inter Flamengo fez com a contratação de Lucas Paquetá quebra essa lógica histórica em 1000 pedaços. Paquetá não tá voltando porque fracassou. Ele não é um veterano buscando aplausos fáceis no Maracanã. Estamos falando de um atleta no pico da sua maturidade física. Na última temporada da Premier League, a liga mais intensa e física do planeta, ele figurou no top 5 entre todos os maiocampistas em criação de grandes chances de gol. Ele era o cérebro do West Ham e é titular incontestável da camisa 10 ou 8 da seleção brasileira. O contexto aqui é a inversão do fluxo migratório. O Flamengo deixou de ser um clube exportador para se tornar um importador predatório. Antigamente, o clube brasileiro vendia a promessa e torcia para revelar outra. Hoje, o Flamengo olha para a vitrine da Europa, aponta o dedo e diz: eu quero esse. E o mais assustador, eles não precisam vender o estádio ou hipotecar o futuro para isso. Essa contratação simboliza o fim da era do futebol equilibrado no Brasil. Não existe mais o qualquer um pode ganhar. Existe o Flamengo e existe o resto que tenta sobreviver ao rolo compressor. Vamos sair dos números financeiros e entrar no campo, porque é aqui que a deslealdade técnica se torna visível. O futebol moderno não permite mais o camisa 10 clássico, que apenas caminha e espera a bola. O jogo de hoje exige intensidade, pressão pós-perda e ocupação inteligente de espaços. E é exatamente nisso que Paquetá se transformou na Europa. Taticamente, a chegada dele cria um problema insolúvel para qualquer sistema defensivo da América do Sul. Imagine o cenário. Você é um técnico adversário. Sua preocupação já era gigantesca, tendo que anular a Arrascaeta, um gênio que encontra passes impossíveis. Mas agora, flutuando ao lado dele, ou caindo pelas pontas, com força física de Premier League, está Lucas Paquetá. Não há cobertura suficiente. O xadrez mental que o Flamengo propõe agora é de sufocamento. Paquetá traz a capacidade de jogar de costas para o gol, girar sobre a marcação e acionar o Pedro. Mas ele também tem a agressividade defensiva para recuperar a bola no campo de ataque. Ele foi um dos líderes de desarmes no maiocampo do West Ham. Isso significa que o Flamengo não vai apenas atacar melhor, eles vão impedir que o adversário respire. O gap técnico se torna inalcançável, porque o Flamengo passa a ter uma redundância de talento que beira o absurdo. Mesmo com a saída de nomes importantes no passado recente, a reposição chega num nível ainda mais alto. O meio-campo se torna uma zona de exclusão para o rival. É a banalização da excelência. O Flamengo não montou um time para ganhar jogos, montou uma máquina para triturar esperanças, antes mesmo do apito inicial. Mas como isso é possível? Onde está a mágica ou onde está o truque? É aqui que entramos no efeito Bayern e na realidade brutal que muitos torcedores rivais se recusam a aceitar. O senso comum diria que para gastar 250 milhões em um jogador, o clube precisaria de um mecenas, de um sheik ou de uma SAF bilionária injetando dinheiro artificial.
A verdade dolorosa é que o Flamengo não precisa de nada disso. O clube atingiu um patamar de receitas recorrentes que ultrapassa a casa de 1,3 bilhão de reais por ano. E note a palavra recorrente. Não é venda de jogador, é bilheteria, marketing sócio-torcedor e direitos de TV. O Flamengo criou um ecossistema autossustentável, que gera dinheiro enquanto dorme. O bastidor dessa negociação revela o abismo. Enquanto rivais precisam vender suas joias da base por preços de banana para fechar o caixa no fim do mês, o Flamengo se dá ao luxo de ir ao mercado comprar pronto. O ponto de virada dramático aqui é a autonomia. O Flamengo não precisou pedir bênção para investidor. Eles usaram o próprio caixa. Isso cria uma distorção política e competitiva. O modelo associativo do Flamengo, tão criticado por sua gestão, muitas vezes amadora em termos de relações públicas, provou-se uma máquina de guerra financeira. Eles transformaram o Campeonato Brasileiro na Bundesliga, todos jogam, mas só o Flamengo tem o poder de comprar o campeonato na pré-temporada. Eles enfraquecem a percepção de valor dos rivais. Quando o Palmeiras ou o Atlético Mineiro anunciam um reforço de 40 milhões, parece muito até o Flamengo anunciar um de 250. É uma guerra psicológica onde o dinheiro é a arma principal. E então, chegamos ao momento da decisão. Imagine a cena. A caneta pairando sobre o contrato. De um lado, propostas da Itália, da Espanha, clubes de Champions League oferecendo o palco da Europa. Do outro, o chamado de casa. Mas não o chamado para encerrar o ciclo. O chamado para construir uma dinastia. Há uma mística operando aqui que dinheiro nenhum compra, mas que o dinheiro potencializa. O retorno do garoto do Ninho não é apenas uma transação comercial, é a validação final do projeto de poder do Flamengo. Para o torcedor, ver Paquetá no auge, tabelando com a Arrascaeta e servindo Pedro, é a materialização de um sonho febril de videogame. Mas para o campeonato, é o som do terror. É a certeza de que em um domingo à tarde, contra um time fechado na defesa, o Flamengo olhará para o banco e terá soluções de nível mundial. A contratação de Paquetá é o clímax de uma década de reestruturação. É o momento em que o Flamengo olha para a América do Sul e diz: nós somos grandes demais para este continente. A emoção da torcida no aeroporto, o caos na recepção. Não é só alegria, é a arrogância justificada de quem sabe que a partir de agora, perder é uma anomalia estatística. A narrativa épica se completa. O filho pródigo volta não como um rei cansado, mas como um conquistador no auge de suas forças, pronto para liderar um exército que já era um mais forte e agora se tornou invencível. O veredito é claro e não deixa margem para interpretações românticas. O Flamengo, com a chegada de Lucas Paquetá, quebrou o brinquedo. O equilíbrio competitivo, que já era frágil, foi estilhaçado por um cheque de 250 milhões de reais e um projeto esportivo sem paralelos no hemisfério sul. Podemos debater tática, podemos debater técnico, mas contra a força bruta do capital aliado à competência técnica de elite, a sorte é a única defesa que restou aos rivais. O Brasileirão virou a Bundesliga. O Bayern brasileiro ataca sem dó. E a pergunta não é mais quem vai ser campeão, mas sim com quantas rodadas de antecedência o Flamengo vai levantar a taça. E agora eu quero jogar a bomba no seu colo. Você acha que esse monopólio do Flamengo é mérito de uma gestão competente ou é prejudicial para a saúde do futebol brasileiro a longo prazo? O Brasileirão vai ficar chato? Comenta mérito ou monopólio aqui embaixo, eu quero ver a briga nos comentários. Se você curtiu essa análise profunda, esmaga o like e se inscreve, porque aqui a gente não te conta o óbvio. A gente te conta a verdade que dói. Até a próxima.